Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos pelos estúdios da Rádio Nazareno com mais um programa, O Momento da Palavra. Um programa abençoado por Deus para todas as manhãs trazer uma meditação da Palavra de Deus para o teu coração. Sou o pastor Gisiel e quero iniciar o programa com uma leitura de um texto sagrado da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. São as palavras de Paulo. Os dons de profecias, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. E tanto os dons de profecia como as variedades de línguas e a da interpretação é chamado dons de elocução, porque são verbal, as pessoas então falam, então é por isso que é o dom de elocução. E aprendemos que sobre os dons de profecia, Stanley Orton ele define o que é um dom de profecia, né? Relatado por Paulo em Coríntios 14, né? Que refere-se à mensagem espontânea do Espírito de Deus. Então a profecia ela é dada pelo Espírito de Deus a alguém que tem o dom de profetizar, e ele fala espontaneamente pelo Espírito. O Espírito de Deus toma ele, e ele tem noção da mensagem que tem que entregar. Nós observamos que os profetas, lógico que no Antigo Testamento é chamado de ministério dos profetas, mas principalmente Jeremias, Ezequiel sempre falava sobre assim diz o Senhor. Então, falando sobre o dom de profecia. Então, nós queremos falar sobre isto hoje, não é? Falar sobre os chamados dons de elocução, e que estão elencados aí como variedade de língua, profecia e interpretação das línguas. E para discutir este assunto, nós convidamos um amigo, que é o professor evangelista Antônio Costa, um amigo de longas datas, que também milita aí pela área do ensino. Ele já está conosco aqui no estúdio da Rádio Nazareno. Pai do Senhor, professor Antônio. Pai do Senhor, professor, pastor Gisiel Costa, satisfação muito grande poder estar mais uma vez aqui na Rádio Nazareno, desta feita, neste importante programa que está sob a vossa direção. Desde já parabenizá-lo por essa iniciativa e pelo comprometimento com o reino de Deus, e abrir essa porta para que a igreja do Senhor possa estar aprendendo, sendo edificada através da palavra de Deus. Foi uma iniciativa do diretor, irmão Antônio, trazer todas as manhãs, das 8 às 9, pastores, professores e ministros que falam uma porção da palavra de Deus. Então nós temos segunda a sexta, neste horário, alguém falando uma palavra, explicando, né, uma palavra da parte de Deus. Isso tem surtido efeito positivo. Nós aproveitamos para comentar temas relevantes à escola dominical. Amém. Glórias a Deus pela vida dos nossos diretores e todos que estão envolvidos aí nessa programação. E eu te chamei hoje para nós falar sobre dons de elocução, que envolve o dom de profecia, a variedade de línguas e de interpretação das línguas. Eu gostaria que você já começasse falando sobre a importância de se estudar estes temas, né, que essas lições, essa lição ela já foi comentada, mas parece atual hoje, em 2021, tornando o mesmo tema, e agora com mais subsídios, e principalmente nesta aula de hoje que vamos falar sobre o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de língua. Sem dúvida, a relevância desses temas continua tão atuais como nos dias que Paulo escreveu esta primeira carta aos Coríntios.
nós tínhamos problemas relacionados ao uso de dons espirituais ali naquela comunidade. Em razão disso, o apóstolo Paulo vê a necessidade de escrever um texto direcionado para aquela igreja, para que não houvesse abusos ou excessos na utilização dos dons espirituais. E hoje nós estaremos aqui diante de 3 dons, que é a profecia, línguas e interpretação, que não deixam de ser dons que têm ainda sido utilizados de uma forma muito equivocada, aquém daquilo que as Escrituras normativas e nos orientam. Então, por essa razão, é importante estudarmos sempre que pudermos a respeito dos dons espirituais. Então, tenho certeza que será um momento aqui muito edificante e bastante esclarecedor também para cada ouvinte, cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão aí sintonizados, conectados conosco. E falando sobre profecia, irmão Tony, sempre há as profecias no meio pentecostal. Os pentecostais acreditam, né, no dom da profecia, na profecia bíblica, inspirada pelo Espírito Santo. Eu gostaria que você discorresse aí sobre o que é a profecia, o que é esse dom, a relevância que tem, né, para os dias atuais, o propósito da profecia. Desce aí vamos dialogando junto aí sobre a importância da profecia, o que é uma profecia bíblica ou a falsa profecia, que a Bíblia também adverte sobre esses temas aí, né? Sim, pastor José, nós temos esse tema da profecia, que ele acaba sendo um assunto que tem dividido muito o meio cristão. Isso porque existem alguns cristãos que insistem em afirmar que os dons cessaram, que os dons, principalmente esses que estão sendo destacados no capítulo 12 de 1 Coríntios, eles já não se manifestam mais. Isso ficou restrito aos tempos apostólicos ou à igreja primitiva. E não é isso que nós acreditamos. Nós defendemos que os dons continuam se manifestando nos dias de hoje, até porque o propósito, principalmente aqui o dom de profecia, que é exortar, que é consolar a igreja do Senhor, continua sendo necessário. Então, o que nós precisamos fazer nos dias de hoje é evitar os extremos, assim como Paulo tentou fazer nos seus dias. Quais são os extremos? Primeiro, a igreja de Corinto, ela estava dando uma elevada importância a alguns dons em detrimento de outros. Vamos falar disso daqui a pouco em relação a línguas estranhas. Com relação à igreja de Tessalônica, nós já vemos o oposto. Eles estavam, devido a alguns abusos que estavam acontecendo ali em Tessalônica, eles preferem então, para tudo. Vamos extinguir, para com isso. Vamos deixar as manifestações espirituais de lado. E aí Paulo escreve também para eles, olha, não extinguais o Espírito. Então ele busca o quê? Um equilíbrio. É necessário, são bênçãos de Deus para a igreja, mas é preciso que os homens, que são os canais a qual esses dons se manifestam, precisam, né, ter a sabedoria do Espírito para usar conforme o propósito divino. Então, conforme diz aqui o texto do pastor Elinaldo Renovato, ele é muito enfático, ele vai dizer o seguinte, e nós precisamos concordar com ele e resgatar essa verdade dentro do meio pentecostal. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. A finalidade da profecia é edificar, exortar ou consolar. Então essa utilização por parte de alguns cristãos carismáticos, que sai por aí profetizando para todo mundo, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, vai acontecer isso nós precisamos olhar realmente com muita suspeita, nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado, permitindo aí abusos em relação aos dons de profecia. Por isso é que nós precisamos não desprezar, não sufocar as profecias, mas, conforme diz as Escrituras, julgar tudo segundo qual que é o julgamento, qual que é o critério desse julgamento, pastor Gesiel. Se é de Deus, se é do diabo, não, o julgamento que nós vamos fazer é se está de acordo com as Escrituras sagradas
que é a nossa revelação máxima de Deus para o ser humano. Exato. E é isso que nós precisamos estar fazendo. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, né? E ela diz que as profecias, principalmente para a igreja, ela é para edificação, exortação e consolação, não é isso? Estamos de volta com mais um quadro do programa O Momento da Palavra. E desta vez estamos aqui dialogando com o professor Tony, nosso amigo, e vamos falar agora sobre variedades de língua. O que é o dom de variedade de línguas, professor Tony? Vejam só, nós temos aqui, de acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo ainda Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menor importância. Olha só, pastor Zé. Sim. Existem tentando aí diminuir a importância, né, do uso desses dons nos dias de hoje. Existem aqueles que vão defender que eles, inclusive, estão listados por último, ou seja, são os menos importantes, indo totalmente na contramão do que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, quando ele diz, olha, agora permanece a fé, a esperança e o amor. O que está citado por último? O amor. E o amor é menos importante? Não é a colocação do local, né, que vai... Então, veja só, é totalmente insustentável esse tipo de conclusão que tenta diminuir a importância dos dons espirituais. Então, línguas estranhas, a variedade de línguas é a capacidade dada pelo Espírito para que o ser humano, o homem, uma vez tendo sido resgatado, regenerado por Deus, ele possa ter um momento de comunhão elevada espiritualmente diante de Deus através de um idioma qual ele não conhece, dado pelo Espírito Santo. Maravilha. Então, esse dom da variedade de línguas, né, ele acrescenta a importância que a igreja tem, né, os demais. Conforme Paulo apresenta ao Coríntios, a importância da variedade de línguas, que ele tem por finalidade, que é o primeiro propósito, a edificação espiritual da igreja, porque a partir do momento que a igreja tem esse dom de variedade de língua, a edificação espiritual, né? Então, quando o indivíduo fala, quando o cristão ele fala língua individual com ele e Deus, como disse o apóstolo Paulo, ele edifica a si mesmo, mas quando a igreja recebe essa variedade de línguas, também é edificada, né, Antônio? Exatamente. Inclusive eu trouxe aqui, pastor Zé, para todos os ouvintes que estão acompanhando esta programação, uma indicação de um livro de Sam Storms, Dons Espirituais, uma introdução bíblica, teológica e pastoral. É uma obra muito importante que fala sobre os dons espirituais dentro dessa classificação que Paulo traz aqui em 1 Coríntios 12. Sim. Então ele vai analisar cada dom desse, explicando biblicamente do que se trata. Então é uma obra muito relevante e importante para os nossos irmãos. E ele diz aqui sobre o dom de línguas, gostaria de citá-lo, ele diz assim, esse dom não é um sinal de amor especial de Deus. Sim. Isso tem que ficar muito importante. Porque assim como acontecia lá na igreja de Corinto, onde havia uma elevada consideração em relação a esse dom, em relação aos demais, alguns chegavam a achar que eram superiores aos outros, porque falavam em línguas, ou que Deus os amava mais do que os que não falavam. E isso, nós não podemos deixar de considerar que, infelizmente, diante da imaturidade de alguns cristãos, isso ainda continua acontecendo hoje. Continua, sem dúvida. E ele diz aqui ainda, não é um sinal de maior maturidade em Cristo, não é um sinal de maior zelo ou compromisso, não é um sinal de que a pessoa tem mais do Espírito Santo do que as outras. Na verdade, as línguas não são sinal de coisa alguma. Elas são apenas uma dentre muitas daquelas que o apóstolo Paulo denomina manifestação do Espírito, 1 Coríntios 12, 7, dada aos crentes para o bem comum da igreja, como o senhor bem falou, para a sua edificação própria, quando ele fala em mistérios com Deus, ou para a edificação da igreja, quando há
e interpretação. E é interessante que até nos dias atuais, vez por outras pessoas, elas querem, porque alguém foi usado em profecias, querem aferir a espiritualidade dela relacionada ao dom. Mas não tem, não significa nada, como disse aí, eu concordo com o Sam Storms, eu comprei esse livro aí, eu estou lendo ele, Tony, muito bom e bem recomendado. E porque na igreja de Corinto, Paulo disse que ele tinha todos os dons, era uma igreja que tinha todos os dons, de modo, ele diz assim, que nenhum dom vos falte, mas ele diz, sois carnais, então os dons não poderiam aferir a espiritualidade desta igreja, porque eles eram carnais, apesar de ter os dons, praticavam as obras da carne, né? Exatamente. E, inclusive, o senhor falou aí uma questão muito importante, e o Sam também toca nesse assunto, e ele chega a dizer assim, o seguinte, olha, voltando lá na questão da profecia, certas pessoas, elas têm tanta reverência por alguns profetas, que no momento em que o profeta abre a boca, coloca o cérebro em ponto morto, lançam o discernimento ao vento, e nunca pensam em abrir a Bíblia para ver se o que eles estão dizendo é realmente verdadeiro. O resultado é que todos os tipos de ideias esquisitas e antibíblicas são transmitidas como se fossem revelação divina. Pior ainda, as pessoas acabam sendo feridas, usadas e manipuladas, e a própria profecia acaba sendo ridicularizada pelos que são de fora da igreja e minimizada pelos que estão dentro. Isso precisa parar. Nós precisamos, sim, do dom da profecia, mas ela precisa ser utilizada com temor, com sabedoria e dentro de uma reverência com o Espírito Santo. Não ao bel prazer e sem uma análise das Escrituras Sagradas. Eu pergunto, inclusive, professor, pastor Gesiel, de repente o senhor tem a resposta que eu não tenho. Sim. Por que a maioria, não estou generalizando, mas por que a maioria desses profetas que gostam de profetizar nas casas e nas igrejas, nos cultos, na hora da pregação, por que essas pessoas não são assíduas na escola bíblica dominical? Por que elas não são assíduas aos cultos de ensino? Por que essas pessoas que gostam de mostrar os seus dons e talentos, seja na manifestação das línguas estranhas, por que essas pessoas que elas têm dificuldade de estar presente nesses cultos em que a palavra de Deus ela é priorizada? Esse é um fato também, não tenho essa resposta, porque a gente vê uma boa parcela dessa turma aí, que eles não estão na escola dominical para aprender, mas uma lição como esta, a minoria que vão, e nas terças-feiras, mas nesses cultos de festa, de aglomeração, estão cheios desse tipo de pessoas. E uma outra questão, irmão Antônio, que às vezes as pessoas têm até medo de dizer, não pode julgar as profecias. Alguém falou lá, não, ninguém sabe, vamos esperar. Não, a Bíblia nos dá, sim, autoridade para... A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela diz julgai segundo a reta justiça. Ela diz que sobre a profecia nós devemos julgar conforme a palavra de Deus. Tem sim, a Bíblia nos dá muito respaldo para a gente julgar as profecias. Mas esse julgar não é como o irmão Antônio disse a princípio. Você sair caçando as profecias e dizendo, é de Deus, não é de Deus. Não é dessa forma que nós julgamos. Nós vamos pegar a Bíblia e conferir se de fato estas profecias estão de acordo com a Bíblia. Esses tempos agora, alguém soltou o cavaleiro amarelo do Apocalipse aí, não foi? E muita gente ficou comprando óleo com medo do cavalo amarelo entrar na casa, né? Fechou a janela e a porta com óleo. Não sei se o óleo fecha, trava de nada, mas o que é isso? Falta de olhar para a Bíblia e ver o que a profecia bíblica diz. E todas as profecias devem estar submissas à profecia bíblica. É interessante o que o senhor acabou de colocar aí, pastor José, porque autores pentecostais que nós defendemos, e eles vão dizer o seguinte, olha, a profecia, inclusive, ela deve ser ministrada no ambiente comunitário da igreja. Esse negócio de profecia aí pela internet, o camarada abre aí um canal, fica lá profetizando, entra aí, chama aí, compartilha, que eu vou profetizar. Isso está fora do ambiente comunitário da igreja, conforme Paulo escreve. A pessoa que sai de casa em casa aí profetizando, isso tem que ser, quem que vai julgar? Então, são coisas que nós precisamos rever e analisar e ter muito cuidado, muito temor de Deus, repito, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros, e Paulo já escreveu corrigindo esse tipo de comportamento abusivo em relação aos dons espirituais. Nós não estamos aqui de forma alguma tentando reprimir, dizer que isso não é importante, que isso deve parar o uso de dons de forma alguma. Nós somos pentecostais, defendemos a atualidade dos dons,
e precisamos buscar com muito fervor os dons espirituais, mas precisamos saber usá-los também. O comentarista ele fala uma frase interessante, Antônio, quando ele diz assim: abençoar as pessoas não é profetizar, é preciso saber a diferença entre uma bênção, entre uma palavra boa do que uma profecia, porque até na igreja ou pela internet alguém fala assim: agora levanta a sua mão que eu vou profetizar, receba bênção, receba saúde. Isso aí não é profecia. Se você desejar saúde para alguém, desejar sucesso, desejar um bom dia, isso não é profecia. E também a profecia não vem a hora que você quer. Eu vou abrir a boca e vou profetizar. Então não é do Espírito, é o Espírito do homem nesse caso, né? Porque quando o Espírito de Deus toma as pessoas, eles vão profetizar na hora que o Espírito Santo impulsiona, ou que dá a profecia. Agora, levante a mão, eu vou profetizar. Fique de pé que eu vou profetizar. É fora da bíblica isso aí, né? Porque a profecia bíblica ela vem no momento que o Espírito Santo toca o profeta. Porque a mensagem ela vem do céu, não é do meu coração, da minha mente. Senão a profecia, a fonte, nesse caso, será a fonte do homem. Se bem que existem as profecias, que a fonte são a minha imaginação, são do meu espírito. Existe esse tipo de profecia. Porque a lição diz que há 3 fontes de profecia: Deus, o diabo e o homem, né? Então, quando vem de Deus, aí sim a igreja conhece, a igreja precisa estar sintonizada com a palavra para ter esse discernimento e não cair em engano. Por isso que temos aqui 1 João, capítulo 4, verso 1, é o conselho do apóstolo dizendo: olha, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós precisamos ter muito cuidado, muito temor. Inclusive, dentro do propósito da profecia, há líderes, e o senhor é um líder, e isso é importante, o senhor está nessa posição e sabe melhor do que eu, que permitem que as igrejas sejam lideradas. Não é o caso do senhor, é claro, o senhor tem compromisso com a palavra, mas há líderes aí que permitem que as igrejas sejam lideradas e guiadas por supostos profetas. Sim. Ele não toma nenhuma decisão sem antes ouvir a profecia da irmã fulano ou do irmão ciclano. Mas como assim? Cadê a comunhão dele com Deus? Cadê o direcionamento do Espírito Santo para falar diretamente à mente, ao coração dele? Sempre tem que ter essa palavra profética sobre o futuro. Outra coisa, profecia não é só revelação do futuro. Sim. Profecia ela está relacionada ao presente, o que a pessoa está vivendo, o que ela está sentindo, o que ela está passando. Então é preciso que nós possamos realmente ter cuidado. A profecia ela fala de situação presente, das pessoas dentro da congregação, e essa profecia preditiva ela precisa ser vigorosamente evitada. Essa profecia que só fala o que vai acontecer. Olha, isso tem que ser visto com suspeita, com muito discernimento da parte do cristão. Muito bem. E sobre ainda esse aspecto, nós queremos dizer que a atualidade do dom da profecia ou da variedade de língua, ele é atual, ele não cessou. Então nós acreditamos nessa parte que há continuidade dos dons espirituais. Mas agora nós vamos de louvor e voltaremos com o último quadro do programa. Não saia daí. Maravilha! Estamos de volta com o programa O Momento da Palavra. E estamos falando sobre os dons de locução, juntamente com o evangelista irmão Antônio Costa. E agora falaremos sobre interpretação das línguas. E eu queria pedir para o irmão Antônio a definição deste dom. Qual que é a definição da interpretação das línguas? E se há diferença entre o dom de interpretação de língua e o dom de profecia? Veja só, pastor Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26, a seguir ele diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então veja só, o dom da interpretação é bíblico, é encorajado por Paulo para que os cristãos possam buscar. E Paulo, inclusive,
jamais ele deseja aqui ou se manifesta favorável à extinção do dom de línguas estranhas, né, à exclusão desse dom da comunidade. Não. O que ele está dizendo, o problema de Corinto, que nós precisamos entender, não era o fato de falar em línguas. Não era esse o problema. Mas o problema ali é que houve um fracasso na interpretação dessas línguas. Então as línguas estranhas, conforme Rodman William, são necessárias dentro da comunidade com a interpretação, principalmente em um culto público, principalmente onde há a possibilidade de recebermos pessoas não crentes. É por isso que Paulo ele vai dizer, olha, se entra ali algum descrente, ele vai ficar escandalizado se todo mundo só estiver ali falando em línguas. Então, não que isso não signifique, veja bem, isso é importante nós entendermos, mas então quer dizer que se nós tivermos uma reunião de oração, de consagração, de louvor, então ninguém pode falar língua ali se não houver intérprete, é diferente do contexto que Paulo está dizendo. Paulo nem toca nesse assunto, na verdade. Então nós precisamos entender, diferenciar essas questões. Pastor Gisele, Paulo está tratando do abuso do dom de línguas sem interpretação. As pessoas estavam usando esse dom como uma vaidade, como uma forma de demonstrar sua elevada espiritualidade. Sim. E aí começou-se talvez até uma disputa. Quem fala mais língua estranha? Qual que é a língua estranha mais bonita? Ou seja, quem que é o mais crente? O mais crente é o que fala mais em língua. E não era isso. Paulo está dizendo, olha, melhor vocês falarem só vocês e Deus. Se houver intérprete, vocês falem durante o culto, que ele está se referindo a um culto com a presença de pessoas não crentes. Agora, a partir do momento que a igreja, o pastor, olha irmãos, vamos orar aqui, fazer uma vigília de oração, nós aqui da igreja, em prol disso, daquilo, não há nenhum impedimento. Aqui já não temos nenhum problema se houver alguém orando em línguas estranhas, alguém louvando a Deus em línguas estranhas. Não há um impedimento se não houver um intérprete, porque todos são crentes. Então todos são crentes. Os crentes, os crentes pentecostais não têm nenhuma dificuldade, nenhum problema em ouvir o outro falando em língua. Pelo contrário, ele é até edificado no sentido de ficar admirado diante da maravilha de Deus se manifestando na vida do seu irmão. Como aconteceu comigo, quando novo convertido, foi para a igreja, ia nas consagrações de sábado da igreja e via ali alguns irmãos orando em lágrimas, com línguas estranhas, e eu ficava ali, Senhor, eu também quero esse dom na minha vida. E eu, através do exemplo de um irmão já batizado, falando em língua, eu também anelei esse dom para a minha vida. Então pode ser, sim, benéfico, favorável, dentro de uma reunião entre crentes, onde todos crentes. Agora, já numa reunião de culto público, onde não há, onde há possibilidade de pessoas não crentes, aí já é preciso ter cuidado, cautela, para que não haja ali escândalo. Aí, no caso, a palavra de Deus, ela precisa ser priorizada. E sobre o uso do dom, né, da interpretação de língua, quem tem o dom de línguas, ele vai falar em mistério com Deus. Paulo disse que quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. Agora, se há louvores em línguas, ninguém entende, a não ser o indivíduo, a não ser Deus que está ouvindo o indivíduo ou pregando em línguas, ou louvando, ou orando em línguas. Se há uma profecia em línguas, o Paulo diz assim, que haja intérprete. Porque se o indivíduo fala uma profecia em 20, 30, 40 minutos em línguas e ninguém entendeu qual foi a edificação ou qual foi o resultado positivo disso. Então ele aconselha, principalmente a igreja de Corinto, que tinha muito isso, às vezes até no momento da mensagem, o pregador estava pregando e o indivíduo levantava em profecia, tomava o tempo ali falando 20, 30, 40 minutos em línguas e ninguém entendia nada, e o outro levantava e o culto ficava sem a ordem. Então Paulo está dando a ordem do culto e o uso correto dos dons. Ele diz, se há alguém que tem uma profecia em línguas, que haja intérprete. Ele pode falar em línguas, mas tem que ter o intérprete, alguém que tenha o dom para entender o que o outro está dizendo para a igreja e interpretar a mensagem para que todos entendam, sejam exortados, edificados ou consolados. Mas se não houver intérprete, ele começa a falar, ninguém interpretou, não adianta ele continuar porque ninguém vai entender e só ele que vai ser edificado. Então essa é a ordem que Paulo está dizendo. Ele diz que quando estiverem no culto, cada um faça isso
um, dois ou três, e cada um por sua vez, não todos ao mesmo tempo, né, como a igreja de Corinto era. Levantava 2, 3, 4 falando em línguas, e ninguém entendia nada, ninguém sabia para quem olhar, porque eram diversos profetas ao mesmo tempo, então não estava tendo uma ordem. Então ele fala da ordem, fala do uso correto, fala dos objetivos desses dons, que eram para que a igreja entendesse e fossem edificadas. Perfeitamente, pastor. E aí, com relação à pergunta sobre a diferença, né, entre a interpretação de línguas e a profecia, parece ser tão semelhante, né? E aí o comentarista dessa lição, o pastor Rinaldo, ele vai explicar que a interpretação ela é diferente da profecia porque depende de duas pessoas, uma que vai estar falando a variedade de línguas e uma segunda para interpretar, enquanto que na profecia apenas uma pessoa seria suficiente. Bom, esse é o entendimento dele, mas existem outras explicações também em relação a esse dom, inclusive Sam Storms, nesse livro Dons Espirituais, ele vai defender que, assim como a variedade de línguas são utilizadas para magnificar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus em um idioma diferente do qual nós conhecemos, a interpretação seria nesse sentido. Quando alguém está ali sendo usado nesse dom de variedade de línguas e alguém começa a interpretar, então seria uma interpretação desse louvor que ele está magnificando a Deus. Como os salmos, nós não temos aí 150 salmos que foram registrados, que são ali, senão expressões do adorador glorificando a Deus pelos seus feitos. Então, isso seria a interpretação, onde alguém está interpretando o louvor de outro irmão em línguas estranhas, glorificando a Deus. Então, seria esse um dos entendimentos também. Isso não impede, é claro, que dentro desse louvor, dentro dessa magnificação, haja sim a manifestação, que pode ser comparada a uma profecia. Exato. E agora, quando o indivíduo está falando, quando está louvando em línguas, como a lição diz isso, individualmente, ele pode louvar em línguas, pode glorificar em línguas, orar em línguas, né? O seu espírito está sendo edificado. Mas quando isso é passado para a igreja, aí deve haver uma interpretação, porque senão ninguém entende. Principalmente, como o irmão Antônio disse a princípio, principalmente se houver visitantes, eles não entenderão a mensagem, né? Eles não sabem o que significa os dons, não estão a par dos dons e podem então não entender e sair, às vezes, até escandalizado. Mas quando há uma interpretação, quando há um objetivo, o uso correto desses dons, todos, tanto os cristãos quanto os visitantes, saem abençoados e edificados com a mensagem divina. Não é isso, irmão Antônio? Exatamente. Então, nós precisamos ter essa compreensão correta do uso dos dons espirituais. É importante, é necessário. E outra coisa que precisa ficar muito claro também, pastor Gesiel, com relação ao dom das línguas, da variedade de línguas, dom da profecia, Sim. Deus, o Espírito Santo, ele não tira a capacidade intelectual de ninguém quando as pessoas estão manifestando esses dons. Sim. Porque às vezes alguém pode dizer, não, mas eu fui tomado aqui em línguas estranhas e saí e pulando e quebrando os bancos e não sei o que estava acontecendo. Olha, como assim? O Espírito Santo ele nos rouba a racionalidade, a consciência, o intelecto? Isso não está na Bíblia. Isso não se manifesta em nenhum lugar, não pode ser defendido. Por isso que o Sam Storm ele vai dizer o seguinte sobre isso ainda. Quem fala em línguas nunca deve pensar que o dom não pode ser controlado. O Espírito Santo não obriga ou oprime. Sim. Se 2 ou 3 já tivessem falado, Paulo esperava que os outros ficassem calados. Como que eles vão ficar calados se eles não têm o controle? Exatamente. Então implica que eles tinham sim o controle e o domínio sobre o dom. Paulo jamais ele aceitaria essa desculpa, mas eu não podia fazer nada a respeito. Da mesma forma o profeta. Ele tem uma profecia, ele tem a escolha de falar essa profecia em público, em particular, com a pessoa a qual está sendo direcionado. Ele tem esse controle da hora, de como, o lugar. Isso está sobre o controle daquele que estará sendo manifestado
os dons espirituais. Eu costumo dizer que quem age do contrário disso é os demônios, são a possessão maligna, que a possessão é tomar posse das faculdades mentais de alguém. Né? Que era o que acontecia nos cultos pagãos, né, antes de se converterem lá em Corinto. Entendeu? Aí sim, aí a pessoa ela tem uma força extraordinária, a força dela é dominada, o pensamento, a voz, a fala, ela fica sob domínio de uma outra força exterior. O Espírito ele não age assim. As pessoas ficam conscientes, a gente vê em Atos, quando Pedro e todos os amigos foram batizados, né? Ele se controla e diz, não, o que vocês estão vendo aqui. E no momento da fala, no momento que eles estavam falando em língua e sendo batizado, ele estava consciente do que a turma estava dizendo. Estão tudo cheio de monstro. E ele não estava fora de si, porque ele estava consciente. Então, muito bem lembrado isso pelo irmão Tony. E nós já estamos chegando ao final da nossa programação. Passou rápido, irmão Tony, com a tua presença aqui, com a tua participação, trazendo valiosas contribuições sobre o tema. Está acabando já o programa. Esse assunto, ele realmente nos deixa em apuros, né? É muito, muito importante, é muita coisa a ser dita, mas eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse momento de reflexão, poder contribuir com esta programação, e deixo aqui a indicação de mais 2 livros, que também serão muito importantes para aqueles que querem se aprofundar mais sobre esse assunto, que é Glossolalia, de Robert Menzies, tá? Publicado pela editora Carisma, e Revestidos de Poder, uma introdução à teologia pentecostal, do nosso autor brasileiro Gutierrez Fernandes Siqueira, publicado pela CPAD. Claro que existem outros, né? Recentemente, o pastor Silas Daniel publicou um importante livro, né? O Batismo no Espírito Santo, e a Evidência Inicial. Nós temos o livro de Robert Menzies, No Poder do Espírito. Ótimo. Nós temos o livro da editora Palavra Fiel, Fogo Autêntico. Então são livros que estão aí mostrando para a comunidade pentecostal e também não pentecostal que nós estamos no caminho certo em defender a atualidade dos dons espirituais. E mais certo ainda, quando buscamos com fervor que Deus nos capacite e nos conceda os dons prometidos para a Igreja do Senhor. E esses livros vêm demonstrar que a teologia pentecostal é consistentemente bíblica, porque ela vem embasada na teologia bíblica.